Alô, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para mais uma aula através da nossa querida internet, mais uma videoaula. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam em segurança. A gente já vai se adaptando um pouco melhor aqui a esse novo modelo de encontro. Espero que em breve a gente possa de novo estar de maneira presencial aí junto, beleza? Então a gente vai dar prosseguimento da onde nós paramos na última videoaula. Semana passada a gente já trabalhou dessa maneira e a gente vai dar sequência exatamente da onde nós paramos em história aqui para a segunda fase, para o segundo ano, que é justamente o processo de independência do Brasil. Na semana passada vimos sobre a independência do Brasil e agora a gente vai ver sobre o primeiro reinado, o Brasil do primeiro reinado, ok? Acho que o mais interessante, a gente estabeleceu uma diferença muito clara entre o modelo político que a gente tem hoje e o modelo político que nós tínhamos naquela época. Hoje nosso modelo político é republicano, presidencialista, representativo, temos a divisão do poder em três: executivo, legislativo e judiciário. Então hoje todo mundo conhece, todo mundo sabe como é a administração política aqui do Brasil, beleza? Culturalmente, socialmente, politicamente, o Brasil moderno, ele hoje, ele se alinha às principais democracias do mundo. Temos uma economia moderna, temos uma economia capitalista industrial, temos uma sociedade teoricamente justa, igualitária, quer dizer, justa nem tanto, mas igualitária temos, pelo menos no que se refere à questão constitucional. Porém, quando a gente olha para trás, quando a gente olha para o Brasil pós-independência, a gente vai ter uma configuração completamente diferente da configuração que a gente tem hoje. Como assim, professor? Bom, muito simples. Primeiramente, vamos lá. O Brasil, quando se torna independente em 1822, ele poderia sim ter se tornado uma república, até porque já tínhamos exemplos de repúblicas no século XIX, ok? A França é um bom exemplo, Estados Unidos é um bom exemplo, outras nações aqui na América Latina que também se tornaram independentes ali no século XIX, elas se tornaram repúblicas, mas o Brasil, por um arranjo ali entre as elites políticas, as elites agroexportadoras e também a família real, que, para quem não se lembra, Dom João VI havia vindo ao Brasil ali fugindo de Napoleão Bonaparte. Falei isso na aula passada para vocês, mas quando ele foi embora, ele deixa o filho dele, o Pedrinho, ok? Que mais para frente, agora já com o Brasil independente, se torna o primeiro imperador do Brasil. Como assim, professor? Como assim o primeiro imperador do Brasil? Peraí, deixa eu dar uma ajeitada. Pronto, foi. O primeiro grande líder político brasileiro, portanto, foi Dom Pedro I, que na semana passada falei para vocês que ele, né, num surto de coragem e juntamente, claro, com apoio internacional, com apoio de diversos setores aqui das elites brasileiras, ele acaba proclamando a independência. E o que ele ganha com isso? Ele se torna o primeiro imperador, ele se torna o primeiro chefe de Estado, portanto, do Brasil, beleza? Então, como foi esse primeiro reinado, quais foram as características e o que o Brasil ganhou e perdeu nesse período? Primeiramente, galera, eu queria trazer grandes novidades para vocês. Eu queria chegar aqui e falar assim, olha só, gente, o Brasil se tornou uma potência econômica, o Brasil fez o seu movimento de industrialização, o Brasil se igualou às grandes nações europeias, o Brasil fez fortes movimentos também de urbanização, de modernização, mas não tenho nada para falar para vocês em relação a essas mudanças. Infelizmente, o Brasil ele manteve toda a sua estrutura política, econômica, social e escravista, ok? O Brasil continuou, permaneceu escravista pós-independência. Então, se eu tivesse em sala de aula, alguém ia perguntar, mas professor, então o Brasil não mudou nada com a sua independência? Bom, o Brasil até mudou com a sua independência. Ele conseguiu a sua autonomia, ele passou a, de fato, comercializar com diversas nações, principalmente aquelas, né, que já vinham anteriormente, como a Inglaterra e etc. Mas no que se refere à vida, ao dia a dia da população brasileira, as coisas não mudaram tanto, ok? As elites econômicas permaneceram as mesmas, as elites políticas permaneceram as mesmas, o poder continuou centralizado nas mãos das mesmas pessoas que eram aquelas ligadas à produção naquela época ou àquela época de açúcar, beleza? Então, portanto, o Brasil naquele momento era um país agroexportador e dependia dessa agroexportação, principalmente nesse momento, volto a frisar, do açúcar e outros produtos também, para movimentar aí a sua roda econômica, beleza? Então eu trouxe um esqueminha aqui para vocês, que eu vou mostrar aqui, espero que todo mundo consiga entender, que é um esqueminha de como que era o Brasil do primeiro reinado. Tá aqui, ó.
temos uma estrutura muito clara. Para quem quiser dar uma conferidinha aí, é só jogar no Google Brasil Primeiro Reinado, vai achar, joga em imagens, vocês vão achar essa imagem aí. Vocês podem perceber que tem a figura do Dom Pedro ou Dom Pedro I, que ficou no poder, permanece no poder entre 1822 e 1831. Algumas coisas importantes sobre essa imagenzinha aí, eu quero salientar, quer ver só? Aqui, ó. A primeira Constituição brasileira, essa primeira Constituição, ela é muito importante da gente falar sobre ela. Por quê? Porque ela é uma Constituição bastante diferente da nossa Constituição, ok? Hoje, a nossa Constituição, ela divide o poder em três, já falei anteriormente, Executivo, Legislativo e Judiciário. Professor, por que você está repetindo isso? Simples, porque a nossa primeira Constituição, ela tinha, além dos três poderes, ela também possuía o poder moderador. O que era o poder moderador? Era um poder acima do Executivo, Legislativo e Judiciário. Ou seja, o Dom Pedro, ou Dom Pedro I, ele basicamente ele vai congregar todos os poderes, ou seja, nada acontecia no Brasil se não tivesse a anuência do Dom Pedro I. Por isso que ele cria o poder moderador, ou seja, qualquer decisão do judiciário ou até mesmo do legislativo, tínhamos aí deputados e senadores, mesmo sendo uma monarquia, o Dom Pedro I, ele poderia fazer as suas alterações, ou seja, a gente pode chamar aí, se não de uma tirania, a um autoritarismo, a gente pode chamar de um autoritarismo bastante consolidado do Dom Pedro, beleza? Mas, professor, isso aí ajudou ou prejudicou? Gente, eu não sei vocês, mas eu prezo pela democracia, prezo também pela divisão do poder, prezo pelos princípios iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade. Quando você tem um poder moderador, ou seja, um poder acima, e você consolida e você concentra o poder nas mãos de uma pessoa só, dificilmente você vai ter um governo mais justo e igualitário. Portanto, o Dom Pedro acabou governando, ou acabava governando naquele momento, apenas para alguns setores da sociedade, normalmente esses setores ligados aí à agroexportação, conforme eu falei para vocês. Beleza? Então, politicamente, o Brasil do primeiro reinado era dessa forma. Economicamente, já citei, mas não custa repetir, o Brasil era um país agroexportador, era um país que não tinha como se comparar economicamente às nações mais desenvolvidas do planeta, até porque elas, como Inglaterra, como França, como Estados Unidos, potências europeias e a potência americana, que era os Estados Unidos, já eram desenvolvidos industrialmente. O Brasil ainda, infelizmente, não tinha desenvolvimento industrial. Beleza? E socialmente, professor? Bom, o que de mais importante vai acontecer nesse período aí do primeiro reinado é exatamente a manutenção do trabalho escravo, ok? O trabalho escravo, ele permanece quase que até o final do período monárquico, ou seja, o Brasil continuou sendo aqui na América um dos países onde você poderia encontrar o maior número de escravos africanos ou descendentes de africanos, beleza? Então, essa era a principal característica social do Brasil naquela época, beleza? Então, esse era o recado. Sempre lembrando que eu passo para vocês as principais características dos três grandes pilares de qualquer país, de qualquer tempo, de qualquer sociedade, que é o pilar econômico, social e político do Brasil do primeiro reinado, beleza? Vou encerrando por aqui, eu vou pedir para vocês, já que estão com o computador ligado, já que estão com acesso à internet aí, conferindo a minha aula, me dando essa moral, eu queria pedir para vocês darem um Google aí no Brasil do primeiro reinado, dá uma olhadinha, vejam os resumos que tem disponíveis na internet, porque vai chegar para vocês aí as atividades, vão chegar, né, porque são várias, vão chegar as atividades para vocês aí, para vocês resolverem, eu vou estar auxiliando aqui, fazendo a correção, beleza? Um abraço e até a próxima.